questão de que às vezes eu preciso vir fazer minha fisioterapia, toda essa questão de adoecimento. E aí quem acaba perdendo é todo mundo, é funcionário, é adolescente, é a socioeducação, é todo mundo que acaba perdendo mesmo. Eu te perguntei aquela hora da questão das técnicas, dos atestados delas, porque eu, no decorrer desses 10 anos de Fundação Casa, eu fui percebendo que depois que elas conseguiram as 30 horas, tanto psicólogo e assistente social, eu percebi que elas não mais faltam, elas têm o tempo delas irem ao médico, elas têm o tempo delas vivenciarem a família, elas têm o tempo de... eu vejo que elas, volta e meia, traz notícias assim de cursos que elas estão fazendo. É outro mundo, é outra realidade. Elas atendem o adolescente melhor. Os adolescentes gostam de seus atendimentos. Mas, Aline, dá uma parte aí. Fala no microfone. A gente tem que tomar um certo cuidado, gente, para que a gente não transfira para nós mesmos o caos que a instituição faz conosco. Porque senão, gente, a gente vai assumir o papel que a instituição faz com a gente. Tá? A instituição nos faz doente. Isso é uma realidade. Pegando essa análise que a Aline está apresentando, isso é muito real. Sem contar, Aline, que aquele servidor que, ao retornar para o seu trabalho, a gente recebe ele não de braços dados. A gente já discrimina esse colega. Tá? Muitas das vezes, especialmente a grande maioria dos colegas que trabalham no noturno, tá? Eles trabalham doente. Porque se ele faltar no plantão, ele vai para o dia. E daí por diante. Tá? Sem contar isso. Isso ocorre na grande maioria das nossas unidades, gente. Tá? A instituição faz nós doentes. Tá? Então, nós precisamos, nós enquanto servidores, isso de todos os profissionais, nós precisamos o quê? Nós precisamos construirmos um instrumento para que a gente possa nos defendermos, tá certo? Porque a instituição nos coloca no mesmo patamar de sujeira que eles colocam, que eles fizeram, tá certo? Quando eles chegaram lá, nós já estávamos lá, tá certo? Nós temos que ser respeitados nessa instituição, tá certo? Os nossos colegas estão morrendo. O nosso colega lá no Brás, o companheiro Ari, tá, se aposentou, 2 meses, quando ele recebeu a segunda aposentadoria, ele infartou, teve um AVC e morreu. E aí, por diante, esse ano eu já fui em 4 velórios. Tá? Só no Brás. É brincadeira, gente. É brincadeira. Tá? Então, nós não podemos, a política dessa instituição não é para a gente não é para nós trabalharmos com saúde, é para trabalharmos doente. É esse socorro que a gente quer. Só estou preocupado aqui com o tempo, porque tem muita gente querendo falar, e é importante até que vocês façam aí o debate, mas falando o nome e tudo, e no microfone para a gente gravar, porque eu falei que eu vou pedir as notas taquigráficas para enviar para o governador, o secretário de Justiça e Cidadania, Ministério Público, dando conta de todas essas denúncias. Você está terminando, então, Aline? Estou terminando. Tá, daí a gente abre para vocês falarem nos microfones. E aí, nesse ano, foi um total de 48.336 atestados. Passando, como eu já disse... Pode passar. Como eu já disse, 10.407 de doenças do sistema osteomuscular, e no cargo de agente de apoio socioeducativo foi 6.131 atestados no ano de 2015. Então, se você for olhar, é 1 por dia, né? Dos 7.000. Pode passar. Pode passar. Passa. Pode passar. Passa. Passa. Pode passar. Aí pode passar. E aí, no ano de 2015, o agente de apoio socioeducativo foram 26.633 atestados, agente educacional 4.026, agente de apoio operacional 2.562, assistente social 1.534, auxiliar de enfermagem 1.895, pedagogo 1.885, professor de educação física 1.828 e o psicólogo 1.657. Só pegando um gancho do que você falou, moço,
que é Francisco. Na verdade, eu entendo que os profissionais, todos os profissionais da Fundação Casa precisam trabalhar com uma carga horária reduzida, porque não tem condições desse servidor ele passar 12 horas trabalhando lá, 8 horas trabalhando, porque é algo que, assim, você lidar com o ser humano é complicado. Agora, você lidar com um ser humano em desenvolvimento e infrator é outra situação. E se pegar os dados que eu falei ali, ó, pedagogo. O pedagogo tem um número bem menor do que o psicólogo e assistente social. O atestado pedagogo supera, ó, o psicólogo e o assistente social, ele tem um número maior em pessoal mesmo dentro da empresa do que o pedagogo. O pedagogo está superando o psicólogo e o assistente social. E então, se você for... vai ver as 6 horas do psicólogo e assistente social fazendo efeito. E se você for ver, na verdade, se você for fazer a análise profunda, quanto mais tempo dentro do pátio, mais adoecido você vai estar. Se você for olhar o quadro, é algo impressionante. Quanto mais tempo... Então, a gente já foi sócio educativo, fica 12 horas lá dentro, ele só tem intervalo de 1 hora, e se você sair para tomar um café, falam que você está voando e outras coisas a mais, e ainda você é capaz de dar um conceito funcional. E o agente educacional, que também está lá em constante, está constantemente com o adolescente, são os servidores que mais estão adoecidos dentro. E olha que o agente educacional, ele não passa de 1.800 trabalhadores. E está separado do professor de educação física e o pedagogo, que é a pedagogia, que engloba toda a pedagogia. Então, é um número muito grande, é gritante o adoecimento desse pessoal. Pode mudar. No máximo 3 por unidade. E os psicólogos são mais ou menos uns 9, 10. Pode mudar. Esse é o de 31 a 40 anos, 17.060, aumentou. Então, é algo que está aumentando muito. Pode mudar. Está acabando já. Pode mudar. Esse é o perfil do servidor que entregou atestado no ano, que é o agente de apoio socioeducativo 6.131. A idade é entre 31 e 40 anos. Os CIDs são doenças do sistema ósseo-muscular e tecido conjuntivo, também de aparelho respiratório, gripe e outras doenças. E dorsalgia. Pode mudar. O comparativo, que eles fizeram, no ano de 2014 foi 24.155, aumentou em 2015, 26.633, e aí só aumenta. Se você for olhar, só aumenta de um ano para o outro. Ele não diminui, não fica igual. Pode mudar. Esse daí eu já falei. Obrigada. Então, esses dados foram apresentados pela Fundação Casa, para que nós pudéssemos fazer um trabalho. Em 2016, como eu disse, porque está na pauta de reivindicação. Em 2016, a Fundação titubeia, não quer discutir, porque, na verdade, a gente quer manter a comissão para que a gente possa trazer uma resolução e realmente trazer uma proposta para que não ocorra adoecimento para o servidor, e a Fundação ela só fica... a última audiência que nós tivemos aqui, que a doutora Berenice estava aí, ela falou que ela estava usando essa comissão, porque ela é muito das espertas, ela usou a comissão dizendo assim, não, mas eu já trato os trabalhadores, porque eu já não tenho uma comissão bipartite lá. Só que assim, é para inglês ver. O que foi bacana da comissão foi que nós temos os dados. Esse é o importante e o interessante. Mas que eles vão trazer uma resolução, eles não vão trazer. Infelizmente, nós temos vários e vários servidores que
eles estão adoecidos, vão para o médico do trabalho, e lá, chegando no médico do trabalho, o médico fala, apto, volte a trabalhar. Só que volta a trabalhar e você tem um choque, porque você tem 2 anos, 3 anos, às vezes 5 anos afastado, e você não tem um trabalho com esse servidor, algo certo para que esse servidor retorne realmente. Tem aquele programa de volta para casa, mas aquilo é também para inglês ver. E aí não tem algo sério para que esse servidor tenha uma atenção devida para que ele possa retornar ao trabalho. Isso acontece muito na Fundação Casa. Então, assim, é algo que a gente tem que pensar realmente, temos que sentar. Trabalhadores, nós temos que construir, porque nós podemos pedir para um monte de pessoas para construir, mas só vai construir quem está lá dentro, quem sabe o que está acontecendo. Então, nós temos, por obrigação, de construir melhores condições de trabalho, para que, no futuro, não nós, mas outros que venham, possam desfrutar das conquistas, né? É só isso que eu queria falar. Obrigada. Muito obrigado, Aline. Então, nós vamos passar a palavra aqui para vocês falarem um pouco também, depois a gente faz os encaminhamentos. Oi? Sem dúvida, doutor Daniel. Quer falar agora? Tá. Vamos ouvir só mais algumas pessoas, daí a gente ouve o doutor Daniel e faz os encaminhamentos finais. A gente tem um prazo aqui até 9h30. São 21h04 agora. Acho que dá para a gente terminar às 21h30, tá ok? Vamos ouvir então mais algumas pessoas, os funcionários que queiram fazer mais alguns depoimentos, algumas denúncias, algumas reivindicações, aí nós encerramos fazendo aqui os encaminhamentos da mesa. É só falar o nome e a unidade. O nome e a unidade. Tudo bem. Eu sou Brasil Laerte, sou presidente da União Global do Trabalho, né? Uma central mundial que está sendo organizada em 85 países. Eu não trabalho, vamos dizer, na Fundação Casa, né? Mas eu tenho acompanhado, pesquisado e investigado, vamos dizer, a situação da Fundação Casa. A nossa central, ela tem um eixo de sustentabilidade, que é em defesa, vamos dizer, da criança e adolescente, que para se formar, vamos dizer, uma nova sociedade para o mundo do trabalho e o empreendedorismo, é preciso, vamos dizer, investir em políticas públicas de formação do novo cidadão, né, que é a criança e o adolescente. Mas essas políticas públicas, vamos dizer, de 88 para cá, não houve no país. O que houve, vamos dizer, para criança e adolescente foi bala, né? Porque de 88 para cá foram assassinatos a bala cerca de 850 mil menores, numa faixa de 8 até 18 anos, né? Por grupos de policiais, né? Que colocam, vamos dizer, os menores para praticar crime, inclusive vender drogas e praticar assalto, e pelo tráfico de droga, né? E sendo que 78 desses assassinatos são do sexo masculino, 22 do sexo feminino, e 68% são afrodescendentes. Vamos dizer, matança que está acontecendo no país, geralmente nos bairros da cidade de São Paulo e em outras cidades, ela tem cor. E na Fundação Casa, nós investigamos, vamos dizer, que 43%, vamos dizer, de cada menor internado tem uma super, vamos dizer, faturação que chega a 43%, né? Um subfaturamento. 88%, vamos dizer, desses menores, vamos dizer, têm condições, vamos dizer, de ser recuperado e entregado, vamos dizer, na sociedade. Mas a política, vamos dizer, pela apresentação que eu acabei de ouvir, vamos dizer, a Fundação Casa hoje está transformada numa verdadeira, fábrica, vamos dizer, de marginais e um campo, vamos dizer, de concentração, tanto para os profissionais da Fundação Casa e dos, vamos dizer, internados nessa casa, né? Então, para encerrar, vamos dizer, 6 anos atrás, eu entrei com um documento no Ministério Público, né, denunciando o governo Geraldo Alckmin, né? Vamos dizer, uma máfia que ele montou aqui, no governo de Estado, coordenada, vamos dizer, pelo
o José Aparecido, né, o secretário da Casa Civil, para desviar e roubar merenda de 350 cidades aqui do estado, né? Uma máfia que ele montou. Eu denunciei 6 anos atrás, e cerca de 38 bilhões que ele, vamos dizer, está roubando dos bolsos da sociedade paulista, é dinheiro desviado, vamos dizer, do metrô, do Rondanel e dos orçamentos públicos aqui do estado de São Paulo. É um governador que você vê bonitinho por fora, né? E por dentro está cheio de podridão. Mas eu acho ele até engraçadinho, você sabe por quê? Porque ele é o governador mais religioso do planeta. Ele conversa com um terço na mão, e cada obra que ele inaugura, ele leva, vamos dizer, 2 terços, com os colegas dele de gatunagem, que ao longo desses anos, eles vêm navegando nas águas turvas aqui da cidade de São Paulo. Então, para encerrar aqui, que tem muita gente para falar, as nossas entidades vêm defender aqui a lei complementar 22 de 2014 do deputado Janazzi, né? E a outra lei que é 571 de 2016, que dá gratuitamente, vamos dizer, o passe livre para os funcionários da casa. Então é isso aí que eu tinha para dizer aí. Obrigado aí pela palavra. Obrigado. Nós temos ainda 3 pessoas inscritas aqui, o Diego, o Emerson e o Yuri, não é isso? Então, Diego. Bom, boa noite. Fiquei pensando muito no que os colegas falaram, que a Adriana falou, e no que o nosso colega sociólogo também comentou. A gestão da Fundação Casa, de fato, não respeita quem tem formação. É extremamente difícil você, como educador, nós somos educadores, ele também tem especialização, também tenho, ser ouvido. Ainda é uma gestão extremamente institucionalizada e é proposital essa institucionalização. Eu entendo que essa propositura é para criar uma guerra entre o adolescente e os funcionários. Porque se você adoece o trabalhador, onde ele vai descontar essa angústia? É em casa e no trabalho. Onde que o adolescente vai descontar essa angústia que ele está recepcionando? Ele está preso, funcionário. Então, é um pé de guerra que você cria por uma falácia institucional. E o sistema socioeducativo ele tem como primazia o eixo ético-pedagógico, reconhecido pelo SINASE. E os educadores não são ouvidos. Nós não somos ouvidos. Muito pelo contrário. Né? A Escola Nacional de Socioeducação foi fundada no final de 2015. Assim que o Temer assumiu, cancelou os 3 últimos cursos de formação, enquanto o governo do Estado não fornece nada de formação aos seus trabalhadores. Isso é grave. Sendo um sistema que tem como medida educar, para inserir, não educa, muito pelo contrário, alimenta um pé de guerra. É uma extensão da sua falência institucional. E, ao meu ver, isso é extremamente grave. E grave no sentido que nós, funcionários, a que ponto nós podemos falar? Porque muita gente fala aqui na unidade a gente vai ser perseguido. Perseguido por falar, perseguido por comentar. E agora nós recebemos uma mordaça da greve. Se você fizer greve, vai ser descontado. E a greve, que deixe claro, é um dos meios que nós temos de gritar socorro. E isso nos calaram. E agora, qual que vai ser a forma do trabalhador gritar, se amordaçar a greve? Amanhã vai ser julgado pela juíza Carme a terceirização. Como é que a gente vai poder dizer não a isso? Nos amordaçaram. Então, ele vem cada vez mais sucateando todas as instituições públicas e o sistema socioeducativo está indo na mesma linha. E isso é grave. Recentemente, aí eu vou ser solidário, invadiram a escola Florestan Fernandes. Ninguém citou que foi a mão do nosso excelentíssimo governador, sem motivo legal, certo? Qual que é o problema disso? É um estado de exceção. Se lá tem isso, imagina a Fundação Casa, que é intramuros. Tudo acontece e fica dentro dos muros. Se você vai na ouvidoria e faz alguma denúncia, ela volta para o seu diretor. O que é isso? O seu diretor fica sabendo que você mandou e-mail para a ouvidoria. Isso é grave. Você amordaça o trabalhador com greve, não pode fazer greve. Vai amordaçar amanhã com a terceirização. Amordaça que as instituições da Fundação Casa são tudo cargos de gestão. Ouvidor, corregedor, você vai gritar onde? Com quem? Você alimenta um pé de guerra. E volta a dizer que é uma medida pedagógica, os educadores não são ouvidos. Eu já ouvi em reunião de diretor dizer que eu sou extremamente esperto, mas uso uma inteligência para o lado do mal. Como assim? Eu sou formado em filosofia pela Unify, tenho especialização pela UFSCar em filosofia,
Essa é a minha área de atuação, tá? E é o que eu tenho para comentar, essa falência do sistema proposital, que ele cria uma briga lá embaixo. A Elizabeth Borgiani, ela fez um trabalho fantástico de pesquisa do adoecimento dos servidores no Tribunal de Justiça. E isso não é tão diferente do que acontece na Fundação Casa. O gestor ele é uma extensão da voz do Alckmin na unidade. Vai você ser contrário ao gestor, você não sobe no plano de carreira. Vai você opinar contrário ao gestor, você não sobe no plano de carreira. Muito pelo contrário, você passa a ser mal visto na unidade, você passa a ser perseguido na unidade. E que lugar você tem para gritar? Nenhum. Amordaçaram a gente com a greve, não podemos fazer greve. Vão amordaçar amanhã com a terceirização. Nós estamos caminhando para um caminho extremamente complicado de retrocessos. Recentemente eu fui no sindicato, sexta-feira, encontrei um adolescente que passou na Fundação Casa. Eu tenho uma relação boa com os meninos, de cada unidade é uma unidade, cada casa é um caso. E ele olhou para mim e falou, eu não estou conseguindo emprego, isso é extremamente difícil. Então não adianta só ter o intramuro, tem que ter o fora-muro também. E não tem. Como o Adriano muito ressaltou, ele volta para o mesmo ambiente, para as mesmas condições. Como é que ele vai sair dali? Não tem política pública para resgatá-lo. Para criminalizá-lo mais tem, para resgatá-lo não. Só isso. Bem. Emerson. Bom, muito boa noite a todos. Eu gostaria de recordar algumas pessoas aqui estavam presentes e a minha fala aqui vai ser direcionada ao deputado Carlos Gianazzi, primeiramente agradecê-lo, e ao representante da promotoria, porque, assim, muito foi se dito aqui, mas eu quero ser objetivo aqui, porque bem o que o Diego estava dizendo aqui, para quem gritar, para quem pedir socorro, para quem que os servidores da Fundação Casa vêm pedir socorro, para quem que eles têm que recorrer, porque nós, há muito tempo, estamos dentro da Fundação Casa, trabalhando em situação limites. Foram colocados alguns dados aqui, pertinentes, sobre a doença do trabalhador. Isso pega e afeta todos os setores da Fundação Casa. Não é somente o agente de apoio socioeducativo, como no dia 2 de dezembro de 2015, aqui mesmo nessa casa, a doutora Berenice foi convocada para uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, e ela disse que estava tudo bem, que a Fundação Casa ela corria muito bem, trouxe aqui dados para poder enganar aos deputados e à Comissão de Direitos Humanos, aonde eu contrapus e disse que os servidores da Fundação Casa pediam socorro. E eu aletrava, já no dia 2 de dezembro, que a morte de Francisco Calixto estava posta. Eu coloquei isso, e está gravado na audiência do dia 2 de dezembro, que os servidores da Fundação Casa estavam sendo colocados à morte. E aqui, eu digo mais uma vez, a fatalidade de Francisco Calixto se deu dentro do pátio, mas a fatalidade de vários servidores públicos dentro da Fundação Casa se dá no dia a dia, nas suas casas, em trabalhadores adoecendo e tendo infartos, até mesmo sendo socorrido dentro do pátio da Fundação Casa, como já aconteceu na Cai Gaivotas, o companheiro morreu lá dentro, infartado, e foi socorrido pelos próprios adolescentes. Companheira da pedagogia, que foi morta lá na própria praia da Piratininga, com suspeita de H1N1. Companheiros se suicidando dentro da Fundação Casa. O último caso, o companheiro Pereira, que deu um tiro em si próprio. E vários outros companheiros que estão se matando através do que a Fundação Casa e o governo do Estado vem fazendo com esses servidores. Então, aqui eu gostaria de pedir socorro a esta casa, no nome do deputado Carlos Gianazzi, à promotoria, que investigue, de fato, realmente, a Fundação Casa, o que vem fazendo com esses servidores da Fundação Casa. Porque quando nós entramos em greve, Diego falou muito bem, nos calam em tudo. Na última greve, por exemplo, a Fundação Casa nos impôs uma carga horária para poder compensarmos os dias de greve.
porque, infelizmente, o TRT deu para nós compensarmos os dias parados em 100%. Porém, a Fundação Casa impôs a esses servidores em 3 meses. Agora, os senhores imaginam aqui, nós estamos lutando pela questão das 30 horas. E aí nós temos, o setor pedagógico trabalha de segunda a sexta, tinha que trabalhar 10 horas todos os dias para poder compensar em 3 meses. Muitos servidores que têm um duplo vínculo não conseguiram pagar e, neste mês, veio descontar dos seus salários. E vieram descontar dos seus salários. O companheiro José colocou na sua fala uma coisa muito importante. Existe, sim, um plano de cargos e carreiras discutido entre os trabalhadores, inclusive com o sindicato, do qual eu tenho diferença profunda com a direção do sindicato, porque essa direção da Fundação Casa faz o que faz com os servidores da Fundação Casa, porque a direção do sindicato é conivente com essa direção do sindicato. Com essa direção da Fundação Casa. A direção do sindicato não se põe no seu lugar de defender o servidor e o trabalhador da Fundação Casa. Então, é por isso que o sindicato também tem que ser fiscalizado, porque nós não temos aonde correr, nós não temos a quem pedir socorro, nem a nossa entidade de classe nos representa de acordo com o que tem que ser representado junto à Fundação Casa. Faz acordinhos. Então, nós, servidores da Fundação Casa, pedimos socorro urgente. Já anunciava em 2 de dezembro a morte de Francisco. E está acontecendo várias outras mortes. Nós, trabalhadores da Fundação Casa, somos assediados o tempo todo. As doenças colocadas aqui no quadro do que a Aline demonstra aqui, que são dados fornecidos pela própria Fundação Casa, coloca lá muito bem. E, assim, não é estranho a vocês que seja na DRM2. Muito bem colocado pela companheira. É em Costa Norte, Ferraz de Vasconcelos, que faz parte, Itaquera, Fazenda do Carmo, que recentemente, no período da greve, foi alvejada a tiros a portaria. E isso precisa ser dito. Esses trabalhadores passaram perigo. Existem várias rebeliões, está existindo fugas e entrada de maconha, de drogas na unidade de Guaianazes, e isso não está sendo denunciado, isso não está sendo exposto aqui. E tem que ser exposto isso. Os servidores estão cada vez mais reféns da criminalidade. Então, o psicólogo desse funcionário, realmente, de fato, vai fazer com que esses atestados cresçam e vai crescer muito mais. Esse servidor, muitas das vezes, o José colocou, ele não se afasta pelo setor da Previdência para poder concorrer futuramente num concurso melhor. Porque se ele tem um histórico de afastado psicologicamente, ele não pode concorrer a um concurso público para poder melhorar lá na frente. E muitas das vezes ele negocia com o médico, dá 14 dias. Depois de algum tempo, ele volta lá e o médico vê que a situação está piorando, dá mais 14 dias, e aí vai empurrando com a barriga para que esse servidor um dia almeja sair da Fundação Casa. Infelizmente, esse é o destino da maioria dos servidores da Fundação Casa. Estão saindo, estão pedindo demissões, tem muito pedido de demissão, de exoneramento da Fundação Casa, porém, não existe concurso público para isso. Não existe concurso público para repor os pedagógicos, o agente educacional, o agente de apoio socioeducativo e o setor técnico. Conscientemente, hoje, eu estava fazendo um mapa de risco do meu centro. E foi me acompanhar a técnica de segurança do trabalho. Infelizmente, faz o papel da fundação, essa técnica de segurança do trabalho. E, conscientemente, fomos no setor técnico, uma sala minúscula, comportando 11 pedagógicos, 11 psicólogas, na outra sala, do mesma proporção, comportando 11 trabalhadoras da assistência social, para poder atender. Hoje nós estamos no centro com mais de 150 adolescentes, no centro da Rio Paraná, para atender esses adolescentes. O número de adolescentes atendidos por esse setor técnico
é muito grande. O número de atendimento atendido por esses educacionais é muito grande. O número atendido pelos nossos agentes de apoio socioeducativo eleva o número do SINASE, que coloca para o socioeducador, para cada 5 adolescentes, um funcionário. Eu trabalho na sala de aula com 22 adolescentes, e eu sozinho numa sala de aula, muitas das vezes, como está em déficit de agente educacional, não tem. Tem o professor. Hoje mesmo, o professor da rede pública faltou. Quem teve que cobrir? O educacional, que muitas das vezes não tem tempo para preparar a aula e preparar as fichas do PEC, que já estão ultrapassadas dentro da pedagogia. Não dá para se trabalhar mais hoje com o PEC. Não se dá mais para trabalhar com as fichas do PEC. E hoje a Fundação não renovou nenhum contrato com o PEC, não está renovando com seus parceiros, como o SEMPEC e várias coisas, e não existe material. E esses trabalhadores estão fazendo um sacrifício enorme. A quem recorrer? A quem recorrer, deputado? A quem recorrer, senhor promotor? A quem recorrer? Nós, funcionários da Fundação Casa, estamos perdidos, porque não temos nem entidade sindical para nos representar, e a quem nós vamos recorrer? Essas denúncias têm que ser feitas. Só para terminar aqui, por último, também no dia 2, cobrei da Berenice, da doutora Berenice Janela, aqui, e ela disse, nesta casa, que o plano de cargos e salários dos servidores de 2015, ela já estava elaborando e queria pagar. Nessa campanha salarial, ela colocou que ia pagar até o final do ano. Já venceu outro plano de cargos e salário, e o governo está pedalando com dinheiro dos servidores da Fundação Casa nas suas evoluções salariais do plano de cargos e salário imposto por esse governo. Nem o que ele mesmo propõe, ele cumpre. O próprio plano de cargos e salários proposto pelo governo não foi o plano de cargos e salários aprovado pelos trabalhadores ou discutido pelos trabalhadores. O governo não está cumprindo. Só isso. Muito obrigado. Bem. Yuri. Boa noite a todos. Yuri, Casa Osasco, DRM4. Vou ser bem breve, que eu sei que o tempo já está extrapolando. Fazer uma denúncia aqui em relação à demissão de 3 servidores no mês passado, deputado, já passei até para o Ferreirinha, que mais ou menos por volta de um ano aconteceu uma situação, unidade do Caso Osasco 2, e foram agora demitidos 3 servidores, segundo a própria servidora, alegaram abuso sexual e roubo. Então, fundamentaram isso, eles não tiveram direito à defesa, então está aqui feita a denúncia de 3 demissões no caso Osasco. Tem vários problemas que já foi mencionado pelo Vaz aí, nesses documentos, eu passei alguma coisa por ele, mas falta de segurança, falta de funcionário, o nosso entorno lá é de difícil acesso no caso Osasco, ano passado já foi falado aqui também em outra audiência, esses problemas gerais aí que não vem ao caso ficar falando aqui. Eu, enquanto agente educacional da pedagogia, com vários colegas que aqui estão também, e os demais setores, os dados mostram tudo, né, gente? Tudo que foi falado aqui, a gente está adoecido. Nós estamos adoecidos. Qual que é a solução dessa instituição? É reduzir a carga horária, senão a gente vai espanar. Muitos já... Muitos já estão aí cansados, deputado, sobrecarregados. A solução é redução de carga horária. Tem um microfone sem fio aqui para ele, olha. Está dando algum defeito lá? Obrigado. Então, é a redução da carga horária. E o projeto do qual o deputado tem na casa, que é de sua autoria, desde 2014 encontra-se na ordem... Não, 2014 é o projeto, desculpa. E há um ano, mais ou menos, encontra-se na ordem do dia. Já passou por todas as comissões. Então, assim, o deputado sozinho ele não faz nada aqui, gente. Esse projeto tem que ser aprovado. Então, eu e o Diego, mais alguns colegas, já fizemos um trabalho de sensibilização aqui nessa casa, mas os deputados da base, realmente, eles são muito cruéis. Ele vai defender o governo com unhas e dentes e não vai ceder. Mas cabe a nós o quê? Continuar essa pressão.
continuar essa pressão para que saia da ordem do dia e vá para a votação, e que outros deputados apareçam aqui, porque toda vez o deputado Carlos Gianazzi, que está sempre conosco, e as audiências, e faz os encaminhamentos, cadê o restante? Mas se a gente não for no gabinete deles e bater, nada vai acontecer. Então, só uma observação, os dados falam tudo lá, mais uma vez, a gente socioeducativa, a gente educacional, e a redução da carga horária das assistentes sociais e das psicólogas trouxe o resultado de uma melhor qualidade de vida, e tudo que foi falado aqui, de forma brilhante por cada companheiro. Então, hoje tive uma reunião, fiz um esforço danado para vir para cá, saí às 6 horas, mas o compromisso, assim como muitos que estão aqui, em reunião com a pedagogia, falou que foi cancelado, deputado, questão de verbas, de materiais pedagógicos. Muitas vezes vai faltar, até daqui a pouco vai faltar lápis, caneta, caderno para o adolescente, e a pedagogia não, tem que bancar a atividade, tem que fazer, tem que acontecer, é só cobrança. O que a gente faz? Busca saída, trabalha em parceria, chama parceiros para palestrar, fazer um trabalho em conjunto, porque sozinho ninguém vai conseguir nada. É coisa que na minha unidade já vem fazendo, e a gente até tenta, e sai o trabalho, mas é complicado. Então, as 30 horas são fundamentais, esse projeto tem que passar, deputado. Eu faço o apelo a todos também, continue o trabalho de sensibilização, cobrem, porque senão a PLC 22/2014 está na ordem do dia há aproximadamente 1 ano, volto a dizer. Só para finalizar, eu estive em Brasília o mês passado, assim como o companheiro Gilson, que aqui está, a Josi do Brás também, o companheiro Cláudio, que é de Campinas, e o intuito lá na segunda mobilização foi a criação da frente mista parlamentar, que nós hoje temos o CONASSE, que temos várias representações em todos os estados, e os problemas são os mesmos, deputado. Então, é de cima para baixo, os problemas são os mesmos. Tem que pegar esse cara lá de cima também e começar a cobrar, senão a gente aqui em São Paulo fica afunilado, assim como os outros estados, falta de funcionário. Nosso salário ainda é pior do que Minas Gerais, do que o Distrito Federal. É um absurdo, muito adolescente internado, 45% de adolescente internado em comparação com outros, e ainda às vezes, e é contraditório, ainda somos modelo, muitas vezes, modelo de quê? Então é complicada essa situação. Então, fizemos a mobilização, 15 horas no ônibus, não estou aqui justificando a canseira, não, que eu fui com gosto, com garra, como muitos companheiros, no sol que lá estava, né, Cláudio? De rachar o coco, e fomos fazer essa mobilização lá dentro, e foi dados os encaminhamentos. Então, não é fácil, mas nós temos que se mexer. Por poucos que estão aqui, mas é gente de qualidade, guerreiros e guerreiras que somos, e temos que continuar mobilizando. E alguém tem que nos ouvir, não é possível. O senhor que está nos cedendo esse espaço à luz de hoje, e esse debate não pode ficar assim. Então, está dado o meu recado aí, e vamos continuar essa luta. Não vamos esmorecer, gente. Obrigado a todos. Vou passar a palavra para o doutor Daniel, promotor, depois a gente continua falando aqui, até porque a gente já está com o tempo bem apertado. Eu só queria dizer o seguinte, que quanto mais eu ouço vocês, quanto mais a gente faz audiência pública aqui, mais eu percebo a gravidade da situação. Quando eu penso que eu já ouvi tudo, né, do caos que é a Fundação Casa, eu fico mais abismado ainda. Mas, ao mesmo tempo, isso nos traz mais informação aqui para fazer as intervenções, para cobrar o secretário de Justiça, a Berenice, cobrar o Colégio de Líderes para aprovação do projeto de vocês, que é uma proposta que eu apresentei, mas é uma reivindicação histórica da categoria, que foi esse projeto foi construído aqui coletivamente por vocês, né? E a gente tem que fazer um movimento mesmo de pressão em cima aqui da Assembleia Legislativa. Mas eu fico abismado com o teor aqui da nossa audiência pública, porque é muito grave, é muito mais grave do que a gente imagina. Quando vocês começam a falar, colocar para fora, a trazer os relatos aqui, é surpreendente como a situação é grave. Fala, doutor Daniel. Uma boa noite a todas e a todos. Vou pedir licença para cumprimentar todas e todos na pessoa do deputado Carlos Gianazzi. Vou tentar ser muito breve, porque eu não quero ocupar um espaço que é para vocês discutirem e trazerem. Eu vim mais como ouvinte para enfim, ter uma aproximação um pouco maior em relação a esses problemas que vocês estão narrando, questões estruturais da Fundação Casa. Eu vou, muito brevemente, tentar explicar só o que nos trouxe até aqui. Está aqui também o meu colega de Ministério Público, Fernando Henrique de Freitas Simões. Não gostamos de ser tratados de doutores, nenhum de nós dois tem título de doutorado ainda, e essa formalidade, toda essa solenidade da área
jurídica já é bastante incômoda no dia a dia. Então, está aqui o Fernando e estou eu, estamos em nome do Ministério Público. Vou tentar brevemente transmitir qual é a atuação que a gente tem tido, o que nos trouxe aqui, e para a gente tentar identificar quais são os pontos em que os nossos interesses são comuns, em que a nossa luta é comum, né? É uma missão difícil, porque o problema é extremamente complexo, eu estou trazendo um ponto de vista externo do problema, e a gente vai procurar um encontro desses pontos de vista. Mas, de qualquer maneira, eu vou tentar abreviar bastante aqui, para a gente conseguir começar esse diálogo. Desde o início desse ano, nós temos tido uma atuação em relação às medidas socioeducativas. A partir da semana passada, eu estou atuando junto ao GEDUC, que é o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Direito à Educação. Fernando, que está aqui, continua atuando na infância e juventude, nas execuções das medidas lá no Brás. Eu estava lá até na semana passada, e na verdade, essa mudança de local de trabalho tem relação com uma atuação conjunta, integrada, de diversos setores do Ministério Público, que a gente está tentando construir no sentido de olhar para as políticas públicas referentes às medidas socioeducativas e ver que